Olá a todos, bem-vindos de volta ao meu canal para um novo mistério com Molly Westbrook. Se você é novo por aqui, se nunca viu meu rosto na sua tela antes, então, oi, meu nome é Molly Westbrook e eu posto vídeos de crimes reais como este toda semana. Então, se você acha que isso é algo que você pode querer continuar assistindo, por favor, inscreva-se e não se esqueça de ativar o pequeno sino de notificação para que o YouTube te avise sempre que eu postar um novo vídeo. Esta semana vamos falar sobre o caso resolvido dos assassinatos do mochileiro ou do serial killer do mochileiro. No final dos anos 80 até o início dos anos 90, vários jovens adultos, foram brutalmente assassinados durante suas viagens pela terra australiana. Para algumas dessas vítimas, levaria anos até seus corpos serem encontrados. Mas uma vez que os corpos foram encontrados, a polícia logo percebeu que eles tinham um assassino em série em suas mãos. Um assassino em série que é hoje considerado o pior assassino em série da história da Austrália. E se você assistiu a um vídeo que postei algumas semanas atrás no meu canal, o caso de David Octolone, você pode ter realmente esperado por este caso. Para o caso dessa semana, voltamos ao final dos anos 80 e início dos 90, em Belanglo. Especificamente, os crimes sobre os quais vamos falar hoje ocorreram na floresta estadual de Belanglo, que fica a cerca de 2 horas ao sul de Sydney, em New South Wales, na Austrália. Agora, a Austrália é, claro, um ponto quente geral para turistas. Muitas pessoas adoram viajar para lá e explorar o país todos os anos, e na época, por volta dos anos 90, e imagino que provavelmente ainda agora era particularmente popular entre os jovens adultos que decidiram viajar, ampliar seus horizontes, experimentar coisas novas, conhecer novas pessoas, e a Austrália era considerada um dos melhores e, na verdade, um dos lugares mais seguros para fazer isso para mochileiros e caroneiros. Era considerado um país muito seguro para viajar, ou pelo menos era antes deste caso ocorrer. Duas das pessoas que tinham o espírito viajante eram duas amigas, Caroline Clark e Joanne Walters. Caroline tinha 21 anos, Joanne tinha 22, ambas eram do Reino Unido, embora tenham se conhecido em Austrália, em um albergue em King's Cross. Ambas vieram para a Austrália como mochileiras, então tinham muito em comum e se tornaram muito amigas, e acho que a partir desse ponto decidiram basicamente explorar o país juntas. Então vamos falar um pouco mais sobre o passado delas, começando pela Caroline. Caroline Clark nasceu em agosto de 1970. Seus pais eram Ian e Jackie Clark. Caroline era a filha mais nova deles e ela era originalmente de Surrey, no sudeste da Inglaterra. Caroline foi descrita como sendo muito alegre e brilhante. Ela era extrovertida e determinada e tinha sido seu objetivo na vida por muitos anos viajar pela Austrália, na verdade. Os pais dela, Ian e Jack, disseram que Caroline tinha uma obsessão pela Austrália desde que ela tinha cerca de 10 anos de idade e ela sempre quis ir para lá. Aparentemente, essa obsessão começou porque ela realmente gostava de assistir a novelas australianas como Home and Away e Neighbours. Então, ela sabia desde que era uma menina que um dia, quando fosse velha o suficiente, iria viajar pela Austrália e aos 21 anos ela tornou seu sonho realidade. Em setembro de 1991, ela chegou em Sydney e, como eu disse, foi lá que ela conheceu a mochileira Joanne Walters. Joanne, de 22 anos, nasceu em janeiro de 1970, filha de Ray e Jill Walters, e ela era de Maesteg, que fica no país de Gales. Ela era descrita como sendo muito inteligente e brilhante, era alguém que adorava socializar com as pessoas, era extrovertida, era boa com crianças, na verdade, ela trabalhava como babá. Mas ela, assim como Caroline, sempre quis viajar pelo mundo, então ela decidiu que poderia combinar seu trabalho com seu sonho de viajar. Ela viajaria para vários lugares diferentes, tentando conseguir empregos de babá pelo caminho para ganhar dinheiro. Em fevereiro de 1992, Joanne Walters e Caroline Clark se tornaram muito boas amigas e companheiras de viagem, e as meninas haviam planejado ir para o sul e colher frutas no distrito de Riverina, em Nova Gales do Sul. Elas iriam fazer isso por cerca de 2 meses ou mais para ganhar um pouco de dinheiro, porque depois disso queriam viajar para a Tasmânia, na Austrália, e para economizar dinheiro decidiram pegar carona para Riverina.
Elas tinham suas mochilas com suas roupas e pertences que precisavam, tinham sacos de dormir e uma barraca azul para 3 pessoas que foi dada por um amigo delas chamado Steve. E no dia 18 de abril de 1992, a jornada delas começou. Elas pegaram um trem da estação King's Cross para a estação Caçula em New South Wales. E então, a partir daí, elas começaram a pegar carona. No entanto, Joanne e Caroline nunca chegaram ao seu destino. Elas nunca chegaram ao distrito de Riverina, desapareceram pouco depois de deixarem a estação de trem. Depois disso, ninguém mais soube delas. No início, quando elas desapareceram, ninguém percebeu que estavam desaparecidas. As famílias delas não pensaram que algo estava errado até cerca de 6 semanas depois disso, porque, obviamente, ambas as meninas eram do Reino Unido. Imagino que, por causa da diferença de horário, elas não tinham contato frequente com os pais durante as viagens. Sei disso porque uma das minhas irmãs mora na Austrália, então, devido à diferença de fuso horário, não consigo falar com ela frequentemente. Joanne e Caroline estavam muito ocupadas, se movimentando bastante. Naquela época, elas não teriam celulares. Então, sim, demorou um pouco antes de alguém realmente perceber que algo não estava certo aqui. Conforme mencionei, aproximadamente 6 semanas após o último avistamento das meninas, os pais começaram a ficar um tanto apreensivos. Foi, na verdade, quando o dia dos pais chegou que a mãe e o pai de Joanne, Ray e Jill, sabiam que algo estava errado porque Ray não teve notícias de sua filha. Joanne não entrou em contato no dia dos pais, nem enviou ao pai algo como um presente ou um cartão, o que era totalmente fora do comum para ela. Os pais de Joanne entraram em contato com os pais de Caroline Clark, Ian e Jack, perguntando se eles tinham notícias das meninas, mas eles também não tinham. Ian disse que foi quando os alarmes realmente começaram a soar e então eles entraram em ação. Eles iniciaram o rastreamento das garotas. Ian e Jack Clark criaram, eu acho, alguns cartazes e panfletos com fotos de Joanne e Caroline. Eles imprimiram e enviaram para os grandes albergues na Austrália, onde a maioria dos mochileiros ficava. Eles pediram aos mochileiros para levar alguns cartazes consigo e distribuí-los por onde passassem. Eles estavam, é claro, esperando que alguém, um desses mochileiros, reconhecesse Joanne e Caroline e soubesse onde elas estavam. Ou talvez até mesmo Joanne e Caroline vissem esses cartazes e finalmente entrassem em contato com suas famílias. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. Apesar de seus melhores esforços para tentar localizar suas filhas, os Walters e os Clarks não tiveram sorte. E logo, semanas se transformaram em meses e ainda não havia sinal de Joanne e Caroline. Ninguém tinha ideia do que havia acontecido com elas até pelo menos 5 meses depois, em setembro de 1992, quando 2 homens, 2 corredores de cross-country, fizeram uma descoberta horrível na floresta estadual de Belanglo, em New South Wales. A data era 19 de setembro de 1992 e enquanto os homens corriam pela floresta, eles realmente encontraram um corpo humano morto deitado logo abaixo de uma saliência de rocha. Foi determinado mais tarde que este era o corpo da desaparecida Joanne Waters, de 22 anos. Então, imediatamente, a polícia foi contatada e os oficiais foram enviados diretamente para o local e no dia seguinte, 20 de setembro, ainda mais restos humanos foram descobertos. Um segundo conjunto de restos humanos. O segundo conjunto de restos foi encontrado não muito longe de onde o corpo de Joanne estava, a cerca de 30 metros de distância, e esses restos, claro, pertenciam à amiga de Joanne, Caroline Clark. Finalmente, após 5 longos meses, as meninas foram encontradas, mas infelizmente não estavam vivas, e ficou imediatamente claro que elas estavam mortas há algum tempo desde que desapareceram, provavelmente porque seus corpos haviam se decomposto. Acredito que seus restos estavam principalmente esqueléticos neste ponto. Então, elas tiveram que ser identificadas através de registros dentários e também acho que alguns itens na cena, como suas joias e algumas roupas, etc. Estranhamente, seus equipamentos de acampamento não estavam na cena, nem em qualquer lugar da floresta. Quando seus restos mortais foram recuperados e levados para uma autópsia, foi determinado que ambas as meninas haviam sido vítimas de homicídio, ambas haviam sido assassinadas, e com base em suas lesões e outras evidências, as autoridades eventualmente conseguiram juntar o que aconteceu com as meninas. Com o caso solucionado, agora conhecemos a versão da polícia sobre os eventos que levaram à morte das vítimas e como elas foram assassinadas. E é verdadeiramente horrível o que Joanne e Caroline suportaram.
foi finalmente concluído que ambas as meninas de fato morreram no dia em que foram vistas pela última vez, o dia em que começaram a pegar carona para colher frutas. 18 de abril de 1992. Foi eventualmente determinado que, em algum momento enquanto Joanne e Caroline caminhavam para o sul ao longo de uma rodovia, na Austrália, chamada rodovia Hume, elas foram abordadas por um homem, um estranho. Ele avistou as meninas enquanto dirigia em seu carro de 4 rodas. Ele reconheceu que elas eram mochileiras e parou seu veículo ao lado delas. Ele se apresentou, disse que seu nome era Bill e ofereceu carona para as meninas. As meninas aceitaram com prazer e entraram no carro deste estranho, completamente inconscientes do perigo que agora estava à frente delas. No início, quando entraram no carro, tudo parecia completamente normal. Elas estavam ouvindo música, o homem, Bill, era falante, parecia amigável, parecia ansioso para conhecê-las, tudo parecia normal. Mas então, após um curto período, Joanne e Caroline perceberam que o comportamento de Bill começou a mudar. Ele não era mais falante e acolhedor, agora estava quieto e reservado e não falava mais, o que elas acharam estranho. Eventualmente, o motorista Bill realmente parou o carro, estacionou à beira da estrada e saiu do veículo, dizendo às meninas que precisava pegar rapidamente algo em seu carro, ele precisava pegar uma fita cassete diferente ou algo assim. No entanto, isso era uma mentira. Quando ele retornou ao carro, na verdade ele mostrou uma arma carregada, e ameaçou Joanne e Caroline com ela. Acredita-se que Bill disse às meninas que só queria roubá-las, só queria pegar seus pertences e disse que não iria machucá-las. Se elas fizessem o que ele disse, sairiam ilesas, e então as meninas, absolutamente aterrorizadas, concordaram e fizeram como ele pediu. O homem amarrou as 2 meninas com laços de restrição. Ele se certificou de que elas não seriam capazes de desfazer os laços e se libertar. E então ele voltou para trás do volante e continuou dirigindo. Durante a viagem, ele apenas dizia para Joanne e Caroline se acalmarem, que tudo ficaria bem. Ele disse que eventualmente as deixaria ir, mas precisavam ficar calmas. Imagino que elas apenas choraram e lamentaram, pois devem ter ficado bastante assustadas. Eventualmente, Bill saiu da Hume Highway e começou a dirigir por uma estrada chamada Bunny Galore Road, até que finalmente eles estavam na floresta estadual de Belanglo. Lá, ele parou o carro, puxou Joanne e Caroline para fora e, com a arma ainda em suas mãos, ordenou que elas caminhassem mais para dentro da floresta. Aparentemente, na floresta, ele deu alguns cigarros para Caroline tentar relaxar, mas as meninas, claro, ainda estavam chorando. Então ele tentava novamente acalmá-las, provavelmente sem muito sucesso. Sinceramente, não consigo entender como ele esperava que elas ficassem calmas nessa situação. Depois de um tempo, Bill pegou Caroline e colocou algumas roupas sobre o rosto dela, sobre a cabeça dela, para que ela não pudesse ver. Ele então pegou sua arma, apontou para a cabeça de Caroline e atirou uma vez e ela morreu. Esse único tiro já teria sido suficiente para matá-la na hora. Joanne, tendo acabado de presenciar isso, vendo sua própria amiga ser assassinada, começou a gritar, mas Bill rapidamente a silenciou, amordaçando-a. Ele colocou algum material dentro da boca dela para que ela não pudesse fazer nenhum barulho. Ele então voltou para o corpo de Caroline, pegou a arma e, mesmo ela já estando morta, atirou nela novamente e novamente e novamente. Ele estava apenas atirando repetidamente na cabeça dela, mas estava fazendo isso de vários ângulos diferentes. Então ele atirava nela em uma posição e depois se movia para outra posição. Era como se ele usasse a cabeça dela como alvo para praticar tiro. No final, foi determinado que Caroline havia sido atingida na cabeça cerca de 10 vezes no total. E depois que ele terminou de atirar, ele puxou uma faca e a cravou nas costas dela. E então ele voltou sua atenção para Joanne, que deve ter ficado completamente traumatizada pelo que acabara de presenciar. É inconcebível pensar o quão assustada Joanne deve ter ficado ao ter que assistir sua amiga sendo morta de maneira tão brutal e sabendo que isso estava prestes a acontecer com ela também. O assassino começou a arrastar Joanne para longe do corpo de Caroline e acredita-se que provavelmente houve uma luta entre eles neste momento. Ela estava tentando se defender, no entanto, ele rapidamente a parou, esfaqueando-a nas costas. Ele a esfaqueou tão violentamente e com tanta força que perfurou sua coluna e foi determinado que essa ferida teria causado sua paralisia.
Depois de esfaqueá-la, ele então procedeu a estuprar Joanne e depois pegou a faca novamente e começou a esfaqueá-la repetidamente. Ele estava esfaqueando-a nas costas, na área do peito e no pescoço, e mesmo depois que ela estava morta, ele continuou e continuou até que finalmente, após infligir 15 ferimentos de faca, ele se sentiu satisfeito e parou. O assassino então tentou esconder os corpos na floresta. Como eu disse anteriormente, Joanne foi escondida meio que debaixo de uma pedra e então ele colocou algumas folhas e galhos sobre ela. 30 metros de distância, ele fez o mesmo com Caroline, cobrindo-a com folhas, galhos e ramos na esperança de que, idealmente, elas não fossem descobertas, e como sabemos não foram por muito tempo. Por 5 meses, seus corpos apenas jaziam na floresta, não descobertos e decompondo até setembro daquele mesmo ano, quando obviamente aqueles corredores de cross-country tropeçaram nos restos humanos e chamaram a polícia. Após os corpos das meninas serem encontrados, a polícia local iniciou uma investigação de homicídio. A caça começou para encontrar o indivíduo sádico que matou Joanne Walters e Caroline Clark. No início, suspeitava-se que 2 pessoas poderiam ter cometido os assassinatos, já que havia 2 vítimas. Então, um homem poderia realmente ter sido capaz de cometer ambos os assassinatos sozinho? Ele teria sido capaz de controlar e restringir ambas as mulheres sozinho? Mas acho que no final das contas, acreditava-se que provavelmente havia apenas um assassino e, como parte da investigação do assassinato, a polícia entrou em contato com um psiquiatra forense que criou um perfil do assassino. Eles teorizaram que tipo de pessoa era esse assassino, o que os levou a matar. O psiquiatra Rod Milton acreditava que o assassino teria antecedentes criminais, um histórico de violência e agressão, e ele realmente acreditava que provavelmente não era a primeira vez que ele cometia um assassinato. A maneira como ele realizou esse ataque sugeriu que ele tinha experiência. Ele provavelmente era reincidente e tinha mais vítimas. Acredita-se que com esse assassino tudo era sobre controle, ter poder sobre suas vítimas. Ele gostava de observá-las tão assustadas e fracas porque isso lhe dava domínio. Havia claramente também um elemento sexual neste crime, porque lembre-se que Joanne foi estuprada e ficou claro que o assassino era alguém que gostava de usar armas e atirar, porque como falamos, ele literalmente usou a cabeça de Caroline como prática de tiro. Depois que este perfil de infrator foi desenvolvido, a polícia começou a elaborar uma lista de possíveis suspeitos e pessoas de interesse, homens que eles queriam investigar mais a fundo, apenas no caso de terem algum envolvimento neste caso. E enquanto isso, outras investigações incluíram a convocação de um especialista em balística para examinar as balas e cartuchos de bala de calibre 22 pontos que foram encontrados tanto na cena quanto no crânio de Caroline. E eles realmente conseguiram determinar a exata arma que foi usada para matar Caroline. A polícia não acreditava que era um rifle Ruger 10-22. No entanto, embora isso tenha sido um grande avanço no caso, identificar o tipo exato de arma do crime por si só não os levou a descobrir quem era o assassino, porque aparentemente as armas Ruger são um modelo bastante popular. Milhares e milhares e milhares haviam sido vendidos por todo o país e então a busca continuou. Mas infelizmente eles não estavam tendo muita sorte, eles estavam realmente lutando para identificar quem era o perpetrador. E então, cerca de 13 meses depois que os restos de Joanne e Caroline foram encontrados. No final de 1993, ainda mais restos humanos foram descobertos no mesmo lugar, a Floresta Estadual de Belanglo. Só para contextualizar, caso não saiba, a Floresta Estadual de Belanglo é extremamente grande. São cerca de 3.800 hectares, então cobre uma área enorme. Enfim, em outubro de 1993, um homem chamado Bruce Pryor, que morava localmente, estava caminhando por Belangelo quando descobriu no chão um osso da coxa humana e perto dele um crânio humano. Então Bruce, é claro, contatou a polícia, que foi direto para a cena, e depois de olhar ao redor daquela área geral na floresta um pouco mais, a polícia descobriu novamente um segundo conjunto de restos humanos. Eles encontraram um esqueleto humano escondido embaixo de alguns galhos de árvore. Foi determinado através de registros dentários que este esqueleto era os restos do jovem desaparecido James Gibson, que tinha 19 anos. E o primeiro conjunto de restos que foram encontrados por Bruce, o fêmur e o crânio, eram os restos da amiga de James, Deborah Everest, também de 19 anos.
E assim como Caroline Clarke, Joanne Walters, James Gibson e Deborah Everest foram brutalmente assassinados. No entanto, descobriu-se que eles haviam sido mortos muito antes de Joanne e Caroline. James e Deborah sumiram mais de 2 anos antes de Joanne e Caroline em 1989. Tanto James quanto Deborah eram de Melbourne, na Austrália, era onde eles moravam. James foi descrito como tendo um espírito muito, citação, livre. Então eu acho que ele era muito tranquilo e relaxado, enquanto Deborah era um pouco contrastante com isso. Ela era bastante organizada e seguia as regras, mas os opostos se atraem e James e Deborah eram muito, muito bons amigos. No final de 1989, os dois amigos haviam planejado ir juntos a um festival em Albury, na Austrália, e decidiram que iriam pegar carona para lá. Eles deixaram Melbourne no dia 28 de dezembro de 1989 com suas mochilas, que continham tudo o que eles precisariam para a viagem. Eles tinham roupas, alguma comida, James tinha uma câmera para que pudesse tirar fotos. Em algum momento nos próximos dias, James e Deborah pegaram um trem que os levou à cidade de Liverpool, em Oz, e de lá eles iriam pegar carona para o resto do caminho. Eles caminhariam para o sul pela rodovia Hume. No dia 30 de dezembro de 1989, 2 dias depois de deixarem Melbourne, James e Deborah encontraram um homem que ofereceu uma carona até o destino deles. Ele disse que poderia levá-los em seu carro de tração nas 4 rodas e James e Deborah disseram sim, por favor, então eles entraram em seu carro. No entanto, após isso, James e Deborah nunca mais foram vistos vivos. James e Deborah estavam no carro com esse estranho por cerca de 1 hora, até que, eventualmente, o motorista parou não muito longe da floresta estadual de Belanglo, e assim que ele fez isso, o motorista sacou uma arma e os ameaçou. Acredito que ele os amarrou os pulsos deles juntos e então levou ambos para a floresta. Não muito tempo depois de entrar na floresta, o homem com a arma atacou James. Ele tirou uma faca e esfaqueou James nas costas com ela. E novamente, assim como com Joanne Walters, essa ferida de facada era tão profunda que perfurou sua coluna. O corte atravessou a parte superior da coluna dele, o que teria significado paralisia. Após sofrer essa lesão grave, James obviamente teria desabado e caído no chão, e foi então quando o agressor mirou em Deborah. Ele usou algum tipo de objeto contundente pesado, possivelmente um tijolo ou uma pedra ou algo assim, para acertar Deborah na cabeça com força, e isso resultou em 2 fraturas no crânio e uma mandíbula quebrada. Após este golpe, ele a estuprou e depois do estupro ele esfaqueou Deborah nas costas. Algumas fontes dizem que Deborah sofreu apenas uma facada, enquanto outras dizem que ela foi esfaqueada repetidamente, então não tenho certeza do que é preciso nesse caso. Mas depois que ela morreu, o assassino voltou para James no chão, que eu acredito que ainda estava vivo neste ponto, mas é claro que ele estava paralisado, então ele não podia se mover. O assassino voltou para James e o esfaqueou no peito repetidamente até que ele também estivesse morto. James teve cerca de 8 facadas no total. O perpetrador então cobriu seus corpos com coisas que encontrou na floresta, folhas, galhos, etc., para que estivessem escondidos, e então ele deixou a cena. Seriam quase 3 anos antes que seus restos esqueléticos fossem encontrados. Lembre-se, eles não foram encontrados até outubro de 1993. Portanto, apesar de seus restos terem sido encontrados após os de Joanne Walters e Caroline Clarke, eles foram assassinados antes delas. Embora os corpos de James e Deborah não tenham sido encontrados por quase 3 anos, alguns de seus pertences foram descobertos nesse intervalo de tempo. Na verdade, apenas 1 dia depois de serem mortos, a câmera de James, que ele havia decidido levar em sua viagem, foi encontrada descartada à beira da estrada por um homem que estava andando de bicicleta. E alguns meses depois disso, outro homem descobriu a mochila de James e isso foi encontrado bem longe da floresta Belanglo. Foi apenas deixada à beira da estrada em Gulston Gorge, que fica a cerca de 75 milhas ao norte, nos subúrbios do norte de Sydney. Aparentemente, após os assassinatos, o assassino pegou alguns pertences das vítimas e depois os descartou por algum motivo. Talvez ele temesse que os pertences delas ajudassem a polícia a identificar a vítima mais rapidamente. Por quase 3 anos, as famílias de James e Deborah simplesmente não tinham ideia do que aconteceu com eles. Um dia eles estavam aqui, no outro foram embora. Eles tiveram que esperar tanto tempo antes de descobrirem a verdade, antes de finalmente receberem a notícia devastadora de que os restos mortais de James e Deborah haviam sido encontrados e que eles haviam sido assassinados.
Pouco depois de encontrarem seus restos mortais, a polícia também achou um chapéu preto na floresta que acreditavam ser de James Gibson. Era aquele chapéu preto que ele usava com frequência. Agora, depois que os restos mortais de James e Deborah foram encontrados, os detetives começaram a pensar que talvez suas mortes estivessem relacionadas aos assassinatos de Joanne e Caroline. Quer dizer, havia tantas semelhanças entre os dois casos para não considerar isso. As 4 vítimas desapareceram enquanto pegavam carona ao longo da rodovia Hume. A maioria das vítimas foi esfaqueada. James e Joanne foram esfaqueados na coluna, ficando paralisados. Joanne e Deborah, além de outras vítimas de idade similar, sofreram agressão sexual. Todos eram jovens adultos e foram todos mortos e deixados na floresta estadual de Belanglo. Então, a polícia tinha uma forte suspeita de que estavam conectados, que esses 4 assassinatos foram cometidos pela mesma pessoa. E sabe de uma coisa? Não demorou muito para eles terem seu primeiro grande suspeito. Na verdade, era Bruce Pryor, o homem que encontrou os restos mortais na floresta em outubro de 1993. Acredito que ele encontrou o crânio e o fêmur de Deborah. Ele rapidamente caiu em suspeita, pelo que eu posso entender, por nenhuma outra razão além do fato de que ele encontrou um dos corpos. Ele foi entrevistado e questionado por detetives. Questionado se era responsável pelos homicídios, ele respondeu que não, absolutamente não. Apesar das investigações contínuas, nunca foi encontrada nenhuma evidência que o ligasse aos assassinatos. Eventualmente, Bruce, que era inocente, foi descartado. Como a polícia acreditava que os assassinatos estavam conectados, isso indicava claramente um caso de serial killer. Havia 4 vítimas indicando que a polícia lidava com um serial killer. E eles começaram a teorizar que talvez houvesse ainda mais corpos, ainda mais restos humanos de ainda mais vítimas na floresta de Belangelo que ainda não haviam sido descobertos. Devido a um número de pessoas que foram relatadas como desaparecidas para a polícia nos últimos anos e ainda não foram localizadas. Alguma dessas pessoas desaparecidas também poderia ter sido vítima deste serial killer, e assim a polícia organizou uma enorme busca na floresta para ver se podiam encontrar alguém mais. Eles montaram uma grande força-tarefa chamada Força-Tarefa Aérea. Eles trouxeram cerca de 40 policiais para vasculhar a floresta e a busca começou rapidamente. Embora gradualmente o número de policiais envolvidos na busca tenha aumentado. E aumentou até que, eventualmente, acredito que mais de 200 oficiais foram chamados e cerca de 15 dias após o início da busca, em início de novembro de 1993. Com certeza a polícia encontrou ainda mais restos humanos. Os restos esqueléticos que encontraram eram de uma jovem mulher que eventualmente foi identificada como sendo Simone Schmidl, e ela estava desaparecida há cerca de 2 anos até este ponto. Simone Schmidl, que era frequentemente chamada de Simi por seus amigos e familiares, tinha 20 anos quando desapareceu e era originalmente da Alemanha. Ela morava em uma cidade chamada Regensburg, no sudeste da Alemanha. No entanto, Simone adorava viajar. Como muitas das outras vítimas, ela sempre quis viajar porque era uma daquelas pessoas que amava aventura. Ela adorava experimentar coisas novas, era muito extrovertida, e um dos lugares para onde decidiu viajar e explorar era, claro, a Austrália, e acho que em setembro de 1990 foi exatamente isso que ela fez. Ela viajou para a Austrália com sua mochila literalmente sozinha, acredito, mas ela estava conhecendo novas pessoas, estava fazendo novos amigos. Ela ainda mantinha contato com sua família na Alemanha e, na verdade, quando falou com seus pais, sua mãe disse que iria viajar para Melbourne para se juntar a Simone, e então Simone disse que encontraria sua mãe lá. Foi no dia 20 de janeiro de 1991 que a viagem de Simi para Melbourne começou. Ela estava pegando carona sozinha para lá. Em um momento, ela pegou um ônibus que a levou até um certo ponto em sua rota. Levou-a até Liverpool, em Sydney, e depois ela desceu e continuou caminhando em direção à cidade de Cosula. O que a polícia descobriria mais tarde é que, algum tempo depois disso, Simone foi vista por uma mulher que morava localmente enquanto caminhava pela rodovia Hume, não muito longe da estação ferroviária de Liverpool. Ela apenas viu Simone caminhando pela estrada com sua mochila nas costas, não dando muita importância na época. No entanto, quando a mulher olhou para trás pouco tempo depois, ela notou que Simone havia desaparecido. Agora não havia sinal dela.
O que a polícia acredita que aconteceu nesse intervalo de tempo é que Simone foi sequestrada. Eles acreditam que ela foi abordada por um estranho enquanto ele dirigia seu carro de 4 rodas pela rodovia e ele parou e ofereceu a Simone uma carona, que ela aceitou. Assim como nos casos anteriores, inicialmente quando Simone entrou no carro com esse homem, ele parecia realmente simpático. Ele era falante e amigável, mas depois de um tempo isso começou a mudar. Ele já não era mais amigável e acolhedor. Ele se tornou muito mais sério e quase sinistro até que eventualmente ele parou à beira da estrada e parou o carro. E assim que ele parou, ele pegou uma arma e apontou para Simone. Ele então pegou uma corda e um fio e, usando-os, amarrou os pulsos da Simone. E claro, ela estava completamente fora de si, como qualquer um estaria. Ela estava aterrorizada. O sequestrador apenas dizia para ela se acalmar, segundo relatos. Se ela se acalmasse e apenas fizesse o que ele mandava, ele prometeu que a deixaria ir e não a machucaria. Depois que Simone foi amarrada e contida, o homem então ligou o carro novamente e começou a dirigir. Ele dirigiu até a floresta estadual de Belanglo. Uma vez lá, ele forçou Simone a sair do carro, colocou uma mordaça em sua boca para impedi-la de gritar e então ele caminhou com ela para mais fundo na floresta. Ele então pegou uma faca e a esfaqueou nas costas de Simone e a ferida era tão profunda que perfurou sua coluna e ela ficou paralisada. Mas o agressor não parou por aí, ele continuou a esfaquear Simone repetidamente com a faca. Diferentes fontes dizem coisas diferentes. Alguns dizem que ela foi esfaqueada cerca de 4 ou 5 vezes, enquanto outros afirmam que sofreu cerca de 8 ferimentos de faca. Independentemente disso, esses ferimentos foram a causa da morte e após o ocorrido, o assassino tentou esconder seu corpo na floresta. Ele pegou um monte de galhos e folhas e colocou-os sobre o corpo de Simone e, depois que terminou, voltou para o seu carro e simplesmente foi embora. Isso foi em janeiro de 1991 e os restos de Simone não seriam encontrados até mais de 2 anos depois, em novembro de 1993. Por quase 3 anos, Simone permaneceu morta e não descoberta naquela floresta. Sua família na Alemanha não tinha ideia de onde ela estava ou o que havia acontecido com ela. E eu acredito que Simone foi identificada pelas roupas que ela estava usando. Ela foi relatada como desaparecida depois que sumiu e quando seus restos foram encontrados, ela estava usando as mesmas roupas que usava no dia em que desapareceu, incluindo uma faixa de cabelo roxa que ela usava frequentemente. Embora o que eles não encontraram perto do corpo dela ou realmente em qualquer lugar na floresta fosse a mochila de Simone que continha todos os seus pertences, parecia que talvez o assassino tivesse roubado isso. Então agora com Simone Schmidl são 5 corpos. 5 vítimas foram encontradas. Novamente, a polícia estava bastante convencida de que Simone era outra vítima do mesmo homem que matou Joanne Walters, Caroline Clark, James Gibson e também Deborah Everest. Porém, o número de vítimas logo ultrapassou 5. Poucos dias após a recuperação do corpo de Simone Schmidl, mais restos mortais foram encontrados. Apenas 3 dias após Simone ser encontrada, em 4 de novembro de 1993, os restos mortais de mais 2 pessoas foram descobertos. Os restos mortais eram de um jovem homem e uma jovem mulher, posteriormente identificados como sendo Gabor Nugabar e Anja Hapshi. Assim como Simone, Gabor e Anja também eram da Alemanha, acredito que Gabor tinha 21 anos e Anja tinha 20. Eles realmente estavam juntos, eram namorados. Aparentemente, eles eram bastante semelhantes em termos de personalidade, ambos podiam ser um pouco tímidos e reservados às vezes, e também eram semelhantes em seus sonhos e paixões. Um grande sonho que compartilhavam era viajar, e já tinham feito muitas aventuras de viagem juntos antes deste caso acontecer. Eles haviam viajado pela Europa e também pela Ásia, e no final de 1991 estavam em Sydney, na Austrália, fazendo algumas viagens também. No dia 26 de dezembro de 1991, portanto, dia de boxe, Gabor e Anja deixaram seu hotel em King's Cross, em Sydney. Eles pegaram um trem que os levou à estação Liverpool e, quando desceram do trem, começaram a caminhar em direção à caçula, semelhante a Simone Schmidl. E a polícia acreditava que, enquanto eles estavam pegando carona na rodovia Hume, um estranho lhes ofereceu uma carona, um homem que mais uma vez estava dirigindo um 4x4. Gabor e Anja aceitaram com gratidão a carona oferecida pelo homem que parecia gentil e amigável.
Eles entraram no carro e partiram. Mal sabiam eles das intenções muito sinistras desse estranho. Não muito tempo depois que ele começou a dirigir, o homem parou o carro e ameaçou o jovem casal com uma arma. Acredita-se agora que, inicialmente, Gabor tentou lutar contra ele. Uma fonte indicou que ele tentou agarrar a arma e arrancá-la do agressor. No entanto, infelizmente, ele não conseguiu e o agressor disparou a arma. Ele não atirou em Gabor e Anya, acho que ele apenas disparou em uma das portas do carro como um aviso. Ele queria mostrar a Gabor e Anya que estava falando sério e que se Gabor tentasse tirar a arma dele novamente, ele não hesitaria em atirar nele. Mais uma vez, o agressor disse às suas vítimas que se elas fizessem o que ele mandasse, ele eventualmente as deixaria ir ilesas e depois de amarrá-las, as levou para a floresta estadual de Belanglo. Acredita-se que, uma vez na floresta, em algum momento Anya tentou escapar. Ela tentou fugir, mas não chegou muito longe antes do agressor, acho, derrubá-la no chão ou algo assim. E foi então que Gabor tentou quase se colocar entre eles, entre o agressor e sua namorada Anya. Porém, ao fazer isso, o homem começou a atacá-lo. Ele começou a bater em Gabor na cabeça até que ele ficou inconsciente. E então, usando a arma, ele atirou na cabeça de Gabor 6 vezes, matando-o instantaneamente. E depois que Gabor estava morto, ele voltou sua atenção para Anya. Ele começou a arrastá-la para longe do corpo de Gabor. E então acredita-se que ele começou a realizar algum tipo de ritual macabro de morte em Anya. Ele a fez ajoelhar-se aos seus pés e baixar a cabeça, e então ele usou algum tipo de arma afiada como uma espada ou uma faca de algum tipo para decapitá-la brutalmente. E fontes afirmam que a cabeça de Anya na verdade nunca foi encontrada. Não foi encontrada junto ao resto de seus restos esqueléticos anos depois. Talvez tenha sido levada e carregada por um animal ou algo do tipo. Depois que Anya morreu, o assassino então moveu ambos os corpos para diferentes pontos na floresta. Aparentemente, eles estavam a cerca de 55 metros um do outro. Alguns de seus pertences foram encontrados posteriormente espalhados próximo aos corpos na floresta, incluindo a bolsa com dinheiro e informações de viagem. Algumas roupas foram descobertas, algumas garrafas de água, e também havia coisas que a polícia encontrou que acreditavam ter sido deixadas pelo próprio assassino. Ele deixou algumas cordas ou fios que acreditam que ele usou para amarrar suas vítimas, e também foram encontradas algumas caixas de balas vazias. Então, quando seus corpos foram eventualmente encontrados e recuperados quase 2 anos depois, todas essas outras evidências também foram. Tudo foi coletado, então agora eles haviam encontrado 7 corpos, 7 vítimas, 7 jovens cujas vidas foram tiradas de maneiras absolutamente horríveis e brutais. 7 pessoas que a polícia ainda acreditava terem sido todas mortas pela mesma pessoa, o mesmo serial killer. Apesar de encontradas primeiro, a polícia agora sabia que Joanne Waters e Caroline Clark foram as últimas vítimas do assassino. Lembre-se, elas foram assassinadas em abril de 1992. 5 meses antes de suas mortes, em dezembro de 1991, Gabor Nugaba e Anya Hapshid foram sequestrados e mortos. E no início do mesmo ano, em janeiro de 1991, Simone Schmidl foi morta. E então, mais de um ano antes da morte de Simone, em dezembro de 1989, foi quando James Gibson e Deborah Everest foram assassinados. E como já discutimos, havia muitas semelhanças entre esses 7 assassinatos, indicando que os casos estavam todos ligados. Contudo, a polícia não tinha necessariamente provas concretas para comprovar isso até o momento, demonstrando que estavam conectados. Embora não tenha demorado muito até que a polícia pudesse definitivamente ligar os casos. Bem, 2 dos casos... As cápsulas de balas encontradas na cena do crime de Gabor Nugabar e Anya Hapshid combinavam com as do caso de Joanne Waters e Caroline Clark. Se você se lembra, Caroline também foi baleada repetidamente na cabeça, assim como um touro. Ambas foram baleadas com as mesmas balas e quando essas balas e estojos de bala foram examinados, os especialistas puderam determinar que também foram baleadas com a mesma arma Ruger 1022. Então isso era uma evidência conectando pelo menos 2 dos casos, confirmando a teoria da polícia de que se tratava de um serial killer. Como você pode imaginar, a notícia de que 7 corpos foram encontrados na floresta de Belanglo se espalhou rapidamente por toda a Austrália.
Não demorou muito para que todos soubessem sobre este caso. Todos sabiam que um serial killer estava à solta. Então, na tentativa de identificar o assassino, a polícia buscou a ajuda do público. Eles estabeleceram uma linha direta de telefone gratuita e instaram qualquer pessoa com qualquer informação sobre os assassinatos ou a identidade do assassino a se apresentar, a entrar em contato com a polícia ligando para a linha direta. Muitos fizeram isso. Milhares de pessoas ligaram para a linha direta oferecendo nomes de homens que eles deveriam investigar. E havia um nome em particular que foi mencionado para a polícia muitas vezes. Era o nome Milat. Muitas pessoas ligaram para a polícia e disseram que eles deveriam investigar a família Milat, em particular os irmãos Milat. Na verdade, havia 10 irmãos na família Mila, 10 homens adultos. E o motivo de muitos suspeitarem deles era primeiramente porque moravam na região. Em segundo lugar, aparentemente eles frequentavam regularmente a floresta estadual de Blanglow, então conheciam bem a área. E as outras razões eram que a maioria dos irmãos era absolutamente obcecada por armas. Cada um deles tinha uma série de armas diferentes. A polícia acreditava que todas as vítimas foram ameaçadas com armas e muitas delas foram mortas por tiros. E também creio que a maioria dos irmãos Malat eram conhecidos pela polícia. Muitos deles tinham algum tipo de antecedente criminal. Eles foram presos e envolvidos com a lei muitas vezes. Pelo que eu posso entender, os Malat simplesmente não tinham uma reputação muito boa em geral. Então, vários membros da comunidade acharam que valeria a pena a polícia investigá-los um pouco mais, apenas no caso de algum deles poder ter envolvimento nesses assassinatos em série. Na verdade, a polícia recebeu uma denúncia de um membro do público dizendo que um membro da família Malat, Richard Malat, que ocasionalmente usava o nome falso Paul Miller, ele vinha fazendo alguns comentários estranhos sobre os assassinatos. Ele fazia comentários sobre os assassinatos antes mesmo de os corpos serem encontrados. Um dos comentários que ele fez foi algo como, citação, "Eu sei quem matou aqueles alemães." Ele estava se referindo a Simone Gaboriania? Talvez ele tenha sido o responsável pelos assassinatos ou algum parente seu fez isso e ele apenas sabia. Outro membro da família Malat que também levantou um pouco de suspeita foi Alex Malat, um dos irmãos de Richard. Ele fez algumas declarações à polícia alegando que, na verdade, tinha presenciado essas meninas sendo sequestradas por um par de homens. Embora, pelo que eu entendo, ele nunca tenha chamado a polícia no momento em que presenciou isso e a polícia não tinha certeza se deveria acreditar nele de qualquer maneira. Parecia que ele poderia estar apenas dizendo tudo isso para tentar tirar a pressão da família Malat. Havia outro irmão, Ivan Malat, né, que também levantou muitas suspeitas porque ele, em particular, era especialmente obcecado por armas. E ele também já havia sido julgado antes por estupro, mas falaremos mais sobre isso mais tarde. Eu acho que a maioria, se não todos, dos irmãos Malat acabaram sob suspeita. A polícia decidiu que eles vão concentrar muito do seu tempo tentando determinar se algum deles poderia ter sido o assassino, tentando encontrar evidências que ligassem qualquer um dos irmãos aos assassinatos. Agora, eles sabiam que os irmãos eram muito apegados às suas armas, então a polícia decidiu que uma linha de investigação que eles iriam aprofundar era as balas que haviam sido usadas para matar tanto Gabor quanto Caroline. Eles queriam ver se poderiam de alguma forma ligar as balas a qualquer um dos irmãos Malat. Agora, se você se lembra, a polícia encontrou caixas de balas vazias perto do corpo de Gabor e essas caixas de balas tinham números de série nelas e através desses números de série, a polícia conseguiu determinar qual fábrica de munições as havia fabricado. Era uma fábrica em Victoria, na Austrália. Então, a polícia foi até essa fábrica, eles deram uma olhada nos registros e descobriram que esses tipos de balas haviam sido vendidos cerca de 1 ano antes dos primeiros assassinatos. Então, os assassinatos de James Gibson e Deborah Everest em 1989, e eles também descobriram que cerca de 55 lojas de armas na Austrália estavam vendendo-as na época, algumas das quais estavam na área de Sydney. Agora, os irmãos Malat viviam em Sydney e arredores. Então, se um deles fosse o assassino, provavelmente compraram as balas em uma das lojas de armas em Sydney que as vendiam e a polícia finalmente conseguiu estabelecer qual dessas lojas de armas havia realmente vendido a exata caixa de balas que foi descoberta perto do corpo de Gabor no Gabar através do número de série.
Era uma loja de armas no oeste de Sydney e a loja tinha o nome do homem que as comprou. Eles disseram que o nome dele era Ivan e, como sabemos, um dos irmãos Malat se chamava Ivan. A polícia rastreou as balas encontradas na cena do crime, as balas que foram usadas para atirar em Caroline Clark e Gabor Nugbar para Ivan Malat. Parecia que Ivan era o serial killer que eles estavam caçando. E sabe de uma coisa? Essa não foi a única evidência que eles encontraram. Na verdade, eles encontraram muitas mais evidências que pareciam ligar Ivan ao crime. Mas antes de entrarmos nisso, eu só quero fazer uma pausa no caso por um segundo e falar um pouco mais sobre Ivan Milat, quem ele era, seu passado e sua origem, etc. Ivan Robert Marco Milat nasceu em 27 de dezembro de 1944 em Guildford, um subúrbio de Sydney, New South Wales, Austrália. Ele viveu em Sydney e arredores a vida toda. Seu pai, Stephen Milat, era croata. Ele era um imigrante croata e a mãe de Ivan, Margaret, era da Austrália. De acordo com fontes, Margaret tinha apenas 16 anos quando ela e Stephen se casaram e ele era muito mais velho que ela. Stephen era cerca de 18 anos mais velho que Margaret, então tinha por volta de 34 anos quando se casaram. Apesar disso, Stephen e Margaret tiveram um total de 14 filhos juntos. Ivan era um dos 14 filhos. Como mencionei anteriormente, ele era um dos 10 irmãos e também tinha 4 irmãs. Tenho aqui os nomes de todos os seus irmãos em ordem de idade. Vou lê-los para você. Então, a primeira filha de Stephen e Margaret foi uma filha chamada Olga. Ela nasceu em 1939. Depois de Olga, eles tiveram 2 meninos, Alex e Boris. Depois outra menina chamada Mary e após Mary veio Ivan. Ele era o 5º filho. Depois de Ivan, veio a terceira menina, Shirley. Então vieram 4 meninos seguidos, William, Michael, Walter e George. Depois de George veio Margaret, a menina mais nova que infelizmente morreu mais tarde em um acidente de carro, e depois de Margaret havia Richard David, e o mais novo era Paul, e ele nasceu em 1962. Então, muitas crianças nesta família, a família Malak era enorme. E eles eram uma família bastante pobre, para ser honesta. Eles realmente não tinham muito dinheiro e conforme Ivan crescia, ele presenciou muita violência e agressão em casa. Fontes afirmam que seu pai, Stephen, era um homem muito violento. Ele era muito rigoroso. Vizinhos da família Milat disseram que houve uma vez em que eles presenciaram Stephen Milat literalmente de pé em cima de 2 de seus filhos. Eles estavam deitados no chão e ele estava em pé nas costas deles. Enquanto estava em pé sobre eles, ele também os agredia com um pedaço de madeira, provavelmente uma tábua. Essa era a maneira doentia de Stephen disciplinar os filhos. Ele e sua esposa, Margaret, frequentemente discutiam muito. Eles brigavam muito. E foi relatado que as crianças Malat realmente não recebiam muito amor e atenção de seus pais. Os pais deles não eram tão afetuosos, especialmente com Stephen. E as armas faziam parte da vida do Ivan e de toda a família Malat desde quando eles eram apenas crianças muito pequenas. Acredito que Stephen, o pai deles, também era obcecado por armas. E ele costumava mostrar aos seus filhos, mostrar ao Ivan como atirar. Eles praticavam tiros no quintal de casa. Então, desde uma idade tão jovem, Ivan já está sendo apresentado a armas mortais. Ele está aprendendo a usá-las quando é apenas uma criança. Conforme crescia, dizia-se que Ivan era um dos irmãos Milat mais dominantes. Ele era muito agressivo, podia ser violento e argumentativo até mesmo com seus próprios irmãos. Ele aparentemente podia ser bastante agressivo. Um de seus irmãos mais novos, George, descreveu como em uma ocasião, quando eram mais jovens, acho que Ivan já seria um adolescente nesse ponto, George notou que um dos pneus do carro de Ivan estava vazio. Então ele simplesmente disse a Ivan: a propósito, Ivan, parece que o pneu do seu carro está murchando. E aparentemente Ivan perdeu o controle com George. Ele ficou tão bravo com seu irmão, apenas por literalmente contar a ele sobre o pneu do seu carro, que começou a gritar com George e a berrar com ele. Então isso apenas mostra como Ivan poderia perder a paciência facilmente. George nem mesmo tinha feito algo errado. Se alguma coisa, ele estava ajudando Ivan ao informá-lo sobre o pneu, e ainda assim Ivan ficou tão bravo e agressivo sem motivo. Ele era muito irritadiço. Desde o início da adolescência, Ivan Milat já estava meio que se tornando conhecido pelas autoridades. Ele se envolveu em comportamento antissocial desde tenra idade.
Ele era muito problemático e acho que se comportava mal na escola e quando tinha 13 anos foi enviado para uma escola residencial por um curto período de tempo. Mas apesar disso, ele realmente não mudou seus hábitos. Ele cometeria, eu acho, crimes de baixo nível. Ele cometeu roubo. Quando ele tinha 17 anos, ele foi realmente enviado para um centro de detenção juvenil por causa de um delito relacionado a roubo que ele havia cometido. E de acordo com algumas fontes, também foi quando ele tinha 17 anos que ele supostamente confessou a um de seus irmãos, seu irmão mais velho, Boris, que ele havia acidentalmente atirado em um motorista de táxi. Eu acho que depois que eles tiveram uma discussão, este motorista de táxi se chamava Neville Knight e Neville não morreu por causa dessa lesão. No entanto, ele ficou gravemente ferido. Ele ficou paralisado e, pelo que entendi, Ivan na verdade não foi pego por isso na época, ou nunca. Ele nunca foi pego por isso. Outro homem acabou sendo preso e até enviado para a prisão por esse crime. Ele foi condenado a cerca de 5 anos de prisão por um crime que não cometeu. Aos 19 anos, Ivan realizou um arrombamento. Ele invadiu uma loja. Ele tinha um longo histórico de arrombamentos, na verdade. Ele continuou cometendo roubos, ele roubava carros. Uma vez ele roubou um cofre e foi pego, preso e condenado por vários de seus crimes. Ele passou um tempo na prisão por eles e, à medida que envelhecia, os crimes que cometia só pioravam cada vez mais e sua violência escalava. Quando tinha cerca de 25 anos, em 1971, ele foi realmente preso e acusado de estuprar 2 caroneiras adolescentes. Algumas fontes dizem que Ivan estuprou ambas as mulheres, enquanto outras dizem que ele estuprou apenas uma. Aparentemente, ele as sequestrou e prometeu que as deixaria ir ilesas, mas apenas se uma delas tivesse relações sexuais com ele. Felizmente, ele finalmente as deixou ir e elas foram à polícia e ele foi preso e acusado do crime. No entanto, quando ele finalmente foi a julgamento, o caso contra ele basicamente desmoronou. Aparentemente, a acusação fez um trabalho bastante ruim ao lidar com o caso e Ivan Milat tinha um advogado muito bom. O nome dele era John Marston. Acredito que no fim, as 2 jovens vítimas simplesmente não quiseram mais enfrentar o julgamento, então decidiram retirar suas declarações e Ivan foi absolvido. Ele se safou. E tem sido teorizado que depois disso, depois que ele se safou desses crimes terríveis, ele provavelmente se sentiu quase superior. Ele havia se safado de um estupro. Então ele pode ter acreditado que se pudesse fazer isso, poderia se safar de qualquer coisa. Talvez não apenas estupro, mas também assassinato. Agora Ivan era um pai. Eu sei que ele teve pelo menos um filho. Ele tinha uma filha chamada Laniesse. No entanto, a mulher com quem ele teve essa filha, seu nome era Marilyn, ela era na verdade casada com o irmão mais velho de Ivan, Boris. Ivan estava tendo um caso com a esposa do próprio irmão. De acordo com um artigo, eles tiveram um caso secreto por cerca de 11 anos e durante esse tempo, Marilyn deu à luz Laniesse e Laniesse era a filha biológica de Ivan. Não tenho certeza se ele teve muito envolvimento com essa criança. Em 1975, quando Ivan tinha cerca de 30 anos, ele conheceu a mulher que se tornaria sua esposa. O nome dela era Karen e ela era muito mais jovem do que ele. Ela tinha cerca de 17 anos quando se conheceram, mas como eu disse, eles acabaram se casando e Ivan era incrivelmente abusivo com sua esposa. Dizia-se que ele era muito controlador, ficava muito ciumento, era mental e emocionalmente abusivo, além de fisicamente abusivo. Ele costumava bater em Karen até que eventualmente ela decidiu que já era suficiente e em 1987 ela o deixou. Ela pediu o divórcio, mas ele ficou absolutamente furioso com ela por tê-lo deixado. Tão furioso, na verdade, que como vingança ele decidiu incendiar a casa dos pais dela. Eu não acredito que alguém tenha se machucado, graças a Deus, e eu não consegui descobrir se ele foi preso por isso. Suponho que ele não foi, pois apenas 2 anos depois, em 1989, os assassinatos de mochileiros que a polícia acredita que ele cometeu começaram. Mas como mencionei antes, não eram só os números de série nas caixas de balas que a polícia poderia associar a Ivan. Conforme a investigação continuava, eles realmente descobriram muito mais evidências que pareciam implicá-lo. Neste caso, havia muitas evidências circunstanciais. Por exemplo, Ivan Milat trabalhava em uma gangue de estrada, então ele fazia coisas como escavações e apenas trabalho geral na estrada. Então, como você pode imaginar, ele se movimentava bastante. Eles estavam sempre se movendo e trabalhando em diferentes trechos da estrada.
E o que a polícia descobriu foi que muito do trabalho dele, eu acho, levou-o a diferentes locais perto de onde muitas das vítimas desapareceram, diferentes pontos ao longo da rodovia Hume, mas também foi descoberto que ele não estava realmente trabalhando nos dias em que todas as vítimas foram assassinadas. Ele estava de folga todas as vezes que os assassinatos ocorreram, então ele teve a oportunidade. Ele não tinha álibi para o momento dos assassinatos. A polícia também descobriu que ele estava na área de Galston a trabalho na mesma época em que a câmera e a mochila de James Gibson foram encontradas à beira da estrada. Então parecia provável que ele foi quem descartou esses itens lá. Mas uma das maiores evidências neste caso veio quando um homem entrou em contato com a polícia através da linha direta de denúncias e contou a eles uma história horrível sobre o tempo em que foi sequestrado e quase morto por um estranho enquanto estava na Austrália. O nome deste homem era Paul Onions. Ele era originalmente da Inglaterra, no entanto, ele estava viajando pela Austrália quando estava em seus 20 e poucos anos. Ele chegou em Sydney no final de 1989. Isso ocorreu por volta da mesma época dos primeiros assassinatos de mochileiros de James Gibson e Deborah Everest. Paul estava na Austrália há algumas semanas, acho, antes de decidir ir para a cidade de Mildura, no noroeste de Victoria, porque ele iria colher frutas lá para ganhar algum dinheiro. Então, no dia 25 de janeiro de 1990, ele começou a pegar carona na Hume Highway e em algum momento parou em algumas lojas em Cosula, acredito. Ele entrou na loja para pegar uma bebida e foi logo após sair da loja que Paul foi abordado por um homem, um estranho. Esse estranho se apresentou e disse que seu nome era Bill, que, se você se lembra, era o nome que o assassino dava a muitas das vítimas mochileiras quando as sequestrava. De qualquer forma, ele disse que seu nome era Bill e Bill ofereceu a Paul uma carona em seu carro 4x4, carona que Paul aceitou. Então Paul entrou no veículo e Bill começou a dirigir. A princípio, ele parecia simpático e amigável, mas depois de um tempo, Paul começou a notar uma mudança em seu comportamento. Bill aparentemente começou a ser bastante racista quando estava falando sobre alguns dos imigrantes que vieram para a Austrália. Ele dizia coisas realmente terríveis. E claro, Paul estava realmente desconfortável com o que ele estava dizendo, mas a viagem continuou de qualquer maneira e eventualmente o motorista Bill saiu da rodovia e entrou em uma estrada de terra. Uma estrada escura que eu acredito que levava à floresta estadual de Belanglo. E foi então quando Bill começou a dirigir um pouco mais devagar e disse a Paul que iria parar em um segundo e pegar algumas fitas cassete debaixo do seu assento para que eles pudessem ouvir um pouco de música. No entanto, isso alarmou um pouco Paul, eu acho, porque ele realmente notou que já havia algumas fitas cassete justo entre o assento do passageiro e do motorista, então por que ele precisava parar para pegá-las? Paul começou a se sentir um pouco nervoso neste ponto. Então, quando Bill finalmente parou e saiu para procurar essas fitas, Paul também saiu do carro e imediatamente Bill ficou bastante agressivo com Paul. Ele começou a levantar a voz e a dizer: "Por que você está saindo do carro?" E Paul disse algo como: "Oh, eu só estou saindo para esticar as pernas", mas Bill ainda estava meio que gritando com ele e dizendo que você precisa voltar para o carro, volte para dentro, e então Paul fez isso, ele voltou para o veículo e Bill continuou procurando essas fitas cassete. Só que ele não estava procurando fitas cassete, ele estava, na verdade, procurando sua arma. Ele a puxou de debaixo do assento do motorista e apontou diretamente para o Paul. E o Paul, claro, estava completamente aterrorizado, mas ele ficou ainda mais aterrorizado quando viu que esse homem também tinha uma corda. Ele claramente pretendia amarrar o Paul com ela. Mas antes que ele tivesse a chance de fazer isso, Paul abriu a porta do passageiro, pulou para fora do carro e começou a correr. Ele sabia que essa provavelmente era sua única chance de tentar escapar com sua vida. Então ele começou a correr e o homem com a arma começou a correr atrás dele. Ele estava dizendo: "Pare, pare agora ou eu atiro", mas Paul não parou. Ele continuou correndo e então ouviu um tiro. Esse cara realmente estava tentando atirar nele. Enquanto Paul corria pela rodovia, ele tentava chamar a atenção dos carros que passavam, tentando fazê-los parar e ajudá-lo. Mas eles não fizeram, simplesmente ignoraram Paul e continuaram dirigindo enquanto Bill ainda o perseguia. E em um determinado momento, Bill alcançou-o e literalmente o derrubou no chão. Mas Paul conseguiu se levantar.
Ele continuou correndo enquanto Bill atirava. E eu acredito que Paul estava, na verdade, correndo em uma espécie de zigue-zague ao invés de uma linha reta. Veja, ele costumava estar na marinha e foi lá que ele aprendeu que se você estiver sendo alvejado, certifique-se de correr em zigue-zague para que seja mais difícil para o atirador mirar e realmente acertar você. Então Paul estava correndo em todas essas direções diferentes e ele ainda estava tentando fazer com que apenas um carro parasse e o ajudasse, mas incrivelmente nenhum deles estava parando e rapidamente Paul decidiu que ele teria que se colocar na frente do próximo veículo que ele visse para que fossem forçados a parar, caso contrário o atropelariam, e o veículo que ele parou na frente estava sendo dirigido por uma mulher chamada Joanne Barry e no carro com ela estava sua irmã e também seus filhos. Quando Paul se colocou na frente do carro dela, Joanne obviamente parou e ele basicamente disse a ela, por favor me ajude, ele tem uma arma, e a princípio Joanne disse, eu não posso te ajudar, eu tenho crianças no carro, mas Paul simplesmente mergulhou direto no veículo dela e Joanne começou a dirigir para longe. E Bill, o atirador, voltou para o seu carro e deixou a cena. Imediatamente, Joanne levou Paul para a delegacia mais próxima, onde Paul contou à polícia sobre o que acabara de acontecer com ele. Naquele momento, a polícia apenas presumiu que isso foi uma tentativa de roubo. Eles não tinham ideia de quão sinistras eram as verdadeiras intenções do atirador. Obviamente, eles não tinham ideia neste ponto que havia um homem por aí sequestrando e matando mochileiros, porque até agora apenas James Gibson e Deborah Everest haviam sido mortos e seus corpos ainda não haviam sido encontrados. Então parece que na época o caso de Paul talvez não tenha sido levado tão a sério quanto deveria ter sido. Quer dizer, acho que a polícia investigou, mas nunca encontraram o agressor de Paul e, eventualmente, Paul traumatizado voltou para a Inglaterra e acho que apenas teve que seguir em frente com sua vida. Mas então, alguns anos depois, Paul viu o caso dos assassinatos de mochileiros em todas as notícias. Acho que ele realmente leu sobre a descoberta dos corpos de Caroline Clark e Joanne Waters, porque elas obviamente também eram do Reino Unido. Então, quando os corpos foram encontrados, foi uma grande notícia na imprensa britânica e, obviamente, Paul, sendo da Grã-Bretanha, viu isso e assim que leu sobre o caso, ele imediatamente entrou em contato com a linha direta na Austrália, pensando que talvez o cara que o atacou todos esses anos atrás, o cara que nunca foi pego, talvez ele fosse o responsável pelos assassinatos de Caroline e Joanne. Então Paul ligou para a linha direta, ele contou à polícia sua história sobre a vez em que quase foi assassinado na rodovia Hume e ele não foi o único. A mulher que o salvou, Joanne Barry, também ligou para a linha direta sobre o incidente com Paul. Ela também pensou que poderia ter sido conectado aos assassinatos e, eventualmente, a polícia chegou à mesma conclusão. As memórias de Paul do ataque tinham muitas semelhanças com os assassinatos dos mochileiros, e então eu acredito que foi alguns meses depois quando a polícia decidiu trazer Paul de volta para a Austrália da Inglaterra para que, esperançosamente, ele pudesse ajudar com a investigação. Quando ele chegou de volta na Austrália, ele foi levado ao local onde o ataque aconteceu na rodovia, apenas para que ele pudesse guiar a polícia através dos eventos daquele dia novamente. E depois, na delegacia, Paul também foi basicamente mostrado uma sequência de fotos de vários homens com bigodes. Agora, neste ponto, a polícia havia identificado Ivan Milat como sendo praticamente o principal suspeito nos assassinatos em série e, obviamente, Ivan tinha um bigode. Então, uma das fotos nesta sequência era de Ivan. A polícia queria ver se Paul o identificaria como o estranho que tentou matá-lo, e de fato ele fez isso. Paul foi mostrado a sequência de fotos 2 vezes, e em ambas as vezes ele apontou para a foto de Ivan e disse que é ele, esse é o cara que tentou me matar. Então eu acredito que foi depois disso que Ivan Milat foi realmente preso. Ele foi preso em maio de 1994 pela abdução e tentativa de assassinato de Paul Onions. Embora acreditassem fortemente que ele também era o assassino de mochileiros, a polícia sentiu que precisava de mais evidências para ligá-lo aos assassinatos antes de prendê-lo por eles. Então, por enquanto, ele foi apenas preso pelo ataque a Paul, e isso significava que a polícia poderia mantê-lo sob custódia enquanto continuavam tentando construir o caso contra ele. Após sua prisão, a casa de Ivan Milat foi revistada, bem como as casas e propriedades de praticamente todos os outros membros da família Milat, caso pudessem encontrar alguma evidência relacionada aos assassinatos em qualquer uma de suas casas.
E, na verdade, a polícia recebeu uma peça de evidência de um dos irmãos de Ivan, Alex. Quando a polícia foi à casa de Alex, ele mostrou a eles esta mochila que Ivan tinha dado a ele e sua esposa, Joanne. E a polícia conseguiu determinar que essa mochila pertencia anteriormente à terceira vítima de assassinato, Simone Schmidl. Era a mochila que ela tinha consigo no dia em que foi assassinada, a mochila que nunca foi encontrada na floresta. Isso era uma prova concreta de que Ivan Milat era o assassino. Como mais ele poderia ter aquela mochila, a não ser que ele fosse o responsável pelo assassinato de Simone? Claramente, depois de matar Simone, ele levou a mochila dela e, em vez de se desfazer dela, deu de presente para o irmão. Porém, as evidências não se limitaram a isso. Eles descobriram uma enorme quantidade de evidências na casa de Malat e eu vou passar por todas agora. Então, primeiramente, eles descobriram diversas armas diferentes que Ivan possuía. Ele era claramente um fanático por armas. Eu li em uma fonte que eles descobriram um cartão postal em sua casa que um amigo havia enviado a ele da Nova Zelândia, e neste cartão postal o amigo se referia a Ivan como Bill, o mesmo nome que ele usava quando sequestrava suas vítimas, incluindo Paul Onions. Ele disse a Paul que seu nome era Bill, então era claramente um nome falso, que ele usava apenas em seus assassinatos ou apenas um nome pelo qual ele costumava ser chamado. Eles encontraram uma enorme quantidade de itens em sua casa que pertenciam aos mochileiros. Eles encontraram sacos de dormir que pertenciam às vítimas, tendas que eram delas. Eles encontraram uma tenda azul pertencente a Caroline Clark e Joanne Waters. Câmeras, dinheiro, suprimentos de cozinha, todas essas coisas que eles tinham em suas mochilas. Eles também encontraram mochilas das vítimas. A garrafa de água de Simone Schmidl foi encontrada em sua casa. Eles sabiam que era dela porque tinha o nome Simi escrito nela. Se você se lembra, a família e os amigos dela costumavam chamá-la de Simi, embora Ivan tenha tentado arranhar o nome da garrafa, mas a polícia ainda podia ver sob a luz infravermelha. Encontraram abraçadeiras em sua casa, correspondentes às encontradas nas cenas do crime. Eles encontraram corda ou cabo que a polícia acreditava ter sido usado para restringir as vítimas. E eles realmente descobriram vestígios de sangue nesta corda. E quando testado, os cientistas concluíram que este sangue provavelmente pertencia a Caroline Clark. Eu não acho que eles poderiam ter certeza de 100% disso, porque obviamente naquela época, em meados dos anos 90, a tecnologia forense não era tão avançada quanto é hoje, mas acredito que eles realizaram alguns testes usando o DNA dos pais de Caroline e foi determinado que o sangue nesta corda provavelmente veio de um filho de Ian e Jackie Clark. Além disso, eles também encontraram uma foto da namorada de Malat em sua casa e a polícia notou que nesta foto ela estava usando uma blusa de manga comprida verde e branca da Benetton que parecia exatamente com a blusa que Caroline Clark possuía. Eu não sei se Caroline estava usando isso no dia em que foi morta ou se ela apenas tinha isso em sua mochila, mas a polícia acreditava que Ivan Malat pegou depois que ele matou ela e Joanne e deu para sua namorada usar. E a razão pela qual eles acreditavam nisso era porque essa blusa específica era vendida apenas na Inglaterra. Você não poderia comprá-la na Austrália e, obviamente, Caroline era da Inglaterra. Ela havia comprado na Inglaterra e levado para a Austrália para usar durante suas viagens. Eles também encontraram uma camisa azul que pertencia a Paul Onions. Estou supondo que deve ter sido deixado no carro de Ivan Milat depois que Paul pulou para fora. Acredita-se que essa camisa foi encontrada na casa da mãe de Ivan, junto com vários outros pertences das vítimas em diferentes propriedades dos Milat, supostamente deixados por Ivan. Eles encontraram um monte de munição que correspondia às balas e cartuchos encontrados em algumas das cenas do crime, e a polícia até descobriu o que acreditavam ser uma das armas do assassinato. A arma que Ivan Milat usou para atirar em algumas das vítimas, na verdade, foi encontrada dentro de uma parede oca em sua casa, uma parede vazia. Então, ele claramente a escondeu lá. A arma havia sido toda desmontada, eu acho. Então, estava em partes e eu não acredito que todas as partes foram encontradas. Mas a polícia logo percebeu que as partes que eles recuperaram compunham um rifle Ruger 10-22, a exata arma que havia sido usada para matar Gabor Nugabar e Caroline Clark.
e os especialistas em balística conseguiram dizer, acredito eu, através das marcas e amassados nas balas que foram usadas para atirar nas vítimas, que as balas haviam sido disparadas exatamente dessa arma, do ferrolho que eles recuperaram de dentro da parede de Ivan Milat. E então, depois que descobriram todas essas evidências no final de maio de 1994, Ivan Milat foi acusado do assassinato de todos os mochileiros. James Gibson e Deborah Everest, Simone Schmidl, Gabor Nugaba, Yania Hapshid e Caroline Clark e Joanne Walters. E inacreditavelmente, apesar de todas as evidências contra ele, Ivan Malak negou. Ele disse que era inocente e que não era o assassino, e isso significava que o caso, obviamente, tinha que ir a julgamento. E, inicialmente, o advogado de defesa de Ivan era, na verdade, o mesmo advogado que ele tinha antes, lá no início dos anos 70, quando foi absolvido do sequestro e estupro daquelas duas mulheres, John Marsden. Ele escolheu John para representá-lo novamente, embora tenha dito que não demorou muito para Ivan realmente demitir John, e o motivo de Ivan tê-lo demitido foi basicamente porque, é claro, sendo o advogado de Ivan, John tinha visto todas as evidências que a polícia havia coletado, evidências que implicavam Ivan, evidências que qualquer equipe de defesa teria muita dificuldade em tentar explicar. E John sabia disso, ele sabia como parecia, e então ele disse ao seu cliente: olha, Ivan, eu vi as evidências, a polícia tem um caso muito forte, então você precisa ser honesto comigo. Se você fez essas coisas, precisa me contar, porque se você for honesto, se admitir esses assassinatos, talvez possamos fazer um acordo com os detetives, tentaremos conseguir uma sentença menor e talvez até tratamento psiquiátrico. No entanto, Ivan ficou furioso com John por dizer isso. Ele ficou tão ofendido que John sugeriu que ele era o assassino e por isso ele não queria mais que John o representasse. Ele disse a ele que estava demitido. Então ele contratou um advogado de defesa diferente e o julgamento começou em março de 1996, durante o qual a acusação passou por todas as evidências que a polícia obteve, as evidências que mencionamos. Eles trouxeram várias testemunhas para depor, incluindo Paul Onions. Ele foi chamado para revisitar suas memórias do dia em que foi sequestrado e atacado por Ivan Milat, o dia em que escapou de um assassino em série. Agora, a equipe de defesa adotou uma abordagem muito, eu acho, interessante ao tentar provar a inocência de Ivan. Eles não descartaram as evidências que a polícia havia encontrado, no entanto, tentaram insinuar que talvez essas evidências, esses itens que encontraram ligados aos mochileiros, na verdade não vieram de Ivan, vieram de um de seus muitos irmãos. A defesa basicamente tentou alegar que um dos irmãos de Ivan era o assassino, não ele. Em particular, acho que a defesa estava tentando implicar Richard Malat, porque ele, juntamente com outro irmão, Walter, havia sido acusado na mesma época que Ivan por crimes relacionados a armas que possuíam, itens que haviam roubado, bem como acusações de drogas, e também, se você se lembra, Richard Malat foi quem fez aquelas declarações realmente estranhas sobre como ele, citando, sabia quem matou aqueles alemães. A defesa alegou que não foi Ivan, mas possivelmente um de seus irmãos, como Richard, o verdadeiro assassino. E sabe de uma coisa? A acusação também não refutou isso exatamente. Eles disseram ao júri: olhem, nós não estamos dizendo que um de seus irmãos ou seus irmãos não estiveram envolvidos nesses crimes horríveis e ajudaram Ivan. Acredito que havia realmente um boato na época de que uma das irmãs de Ivan, Shirley, com quem ele supostamente tinha um relacionamento romântico, sexual, havia um boato de que ela até poderia ter estado envolvida nos assassinatos e ajudado Ivan. A promotoria afirmou que não negam a possibilidade disso ter acontecido. Eles não estavam negando que Ivan não agiu sozinho durante todo um único dos assassinatos. Talvez um de seus irmãos tenha o ajudado em um ou dois deles, mas a acusação estava lá no tribunal para provar que Ivan Milat era responsável e estava envolvido em cada um deles. E as evidências que eles tinham realmente o ligavam a cada um deles, enquanto não conseguiam ligar concretamente os assassinatos a nenhum de seus irmãos. Ele também era o único entre seus irmãos que tinha oportunidade todas as vezes. Como mencionei anteriormente no vídeo, ele estava de folga todos os dias em que ocorria um assassinato. O julgamento chegou ao fim no dia 24 de julho de 1996 e levou 3 dias para o júri deliberar e chegar a uma decisão.
e quando retornaram, anunciaram seu veredito. Eles consideraram Ivan Milat, de 52 anos, culpado por todos os 7 assassinatos, bem como pelo sequestro, roubo e tentativa de assassinato de Paul Onion. Pelo que ele fez a Paul, foi condenado a passar 6 anos na prisão e por cada assassinato recebeu uma sentença de prisão perpétua. Ele recebeu 7 sentenças de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Ele passaria o resto da vida atrás das grades. Ivan Milat teve um tempo muito agitado na prisão. Ele era, acredito, frequentemente agredido por outros presos. Ele tentou se machucar engolindo lâminas de barbear, grampos e coisas do tipo. Ele fez uma greve de fome uma vez porque estava aparentemente irritado que a prisão não permitia que ele tivesse um PlayStation em sua cela. E ele até cortou o próprio dedo usando uma faca de plástico e tentou enviá-lo ao Supremo Tribunal Australiano porque queria recorrer de sua sentença. Ele queria que eles permitissem que ele recorresse. Ivan Milat esteve na prisão por aproximadamente 23 anos e então, em maio de 2019, ele foi diagnosticado com câncer uvoesófago, que era terminal. Ele também supostamente tinha câncer no estômago e morreu mais tarde naquele mesmo ano, no dia 27 de outubro de 2019, aos 74 anos de idade. Muitos membros da família Milat, eu acho que ainda hoje realmente acreditam que Ivan era inocente. Eles acreditaram nele quando ele disse que não foi ele quem cometeu esses assassinatos, apesar de quanta evidência havia para provar sua culpa. E eles falaram publicamente que acreditam na inocência dele, até sugerindo que a polícia o incriminou. Acredito que um dos únicos membros da família Milat que se pronunciou e disse que acredita que Ivan é culpado é um de seus irmãos mais velhos, Boris. Boris realmente disse em um documentário que eu assisti que ele acha que seu irmão é puramente mau e que não há dúvida em sua mente de que Ivan era o assassino. Ele até insinuou que acreditava que se Ivan nunca fosse pego, ele definitivamente continuaria matando. Ele teria tirado ainda mais vidas e muitas pessoas acreditam que ele realmente fez isso. A maioria das pessoas acredita que Ivan Milat teve muito mais vítimas do que as 7 que mencionamos neste vídeo. Vítimas cujos restos provavelmente ainda permanecem não descobertos na Floresta Estadual de Belanglo até hoje. Então, deixe sua opinião nos comentários. Você acha que Ivan matou mais pessoas? Embora Ivan nunca tenha confessado publicamente seus crimes, foi relatado que pouco antes da morte de sua mãe Margaret, em 2001, ele supostamente confessou a ela. Ela foi visitar o filho na prisão porque queria a verdade dele antes de morrer e aparentemente ele a deu a ela. Ele admitiu os assassinatos. A única pessoa para quem ele parece ter confessado foi sua mãe. E é isso para este caso. Esse é o caso dos assassinatos do mochileiro, o serial killer Ivan Milat. Se você assistiu a este vídeo no meu canal algumas semanas atrás, saberá que Ivan não foi o único assassino na família Milat. Seu sobrinho Matthew Milat também passou a matar. Ele matou seu próprio amigo David Octolone em 2010. Ele matou David usando um machado literalmente na Floresta Estadual de Belangelo porque estava absolutamente obcecado por seu tio serial killer Ivan e queria seguir seus passos. Matthew foi inspirado por Ivan, ele queria ser exatamente como ele e então decidiu se tornar um assassino maligno também. Se você ainda não viu esse vídeo e quer saber mais sobre o caso, o link está abaixo na descrição. Mas é isso para este vídeo, tenho a sensação de que este vídeo provavelmente será muito longo, então como sempre, me avise se você assistiu até o final. Sinta-se à vontade para me informar sobre outros casos que você gostaria que eu abordasse aqui. Por favor, dê um like neste vídeo e se inscreva se ainda não o fez e te vejo na próxima semana para outro mistério com Molly. Tchau! Obrigada.